Esse que vos fala é o conferencista Emerson Salim dos Santos. Aqui estamos mais uma vez para fazermos uso da palavra de Deus. E por mais uma vez, estou desejoso de ler um texto das Sagradas Escrituras com todos vocês, para juntos meditarmos alguns minutos na palavra poderosa do nosso Deus. Então vamos fazer análise do capítulo de número 1, versículo de número 2, e depois o versículo 9, 10, 11 e 12 do livro de Joel. Joel, capítulo de número 1, versículo de número 2, a Bíblia diz: ouve isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais. Versículo 9: foi cortada a oferta de cereais e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes servos do Senhor estão entristecidos, o campo está assolado, a terra triste, o trigo está destruído, o vinho novo se secou, o azeite falta. Despertai-vos, lavradores, uivai, vianteiros, porque a colheita do campo pereceu, a vinde se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, a alegria se secou entre os filhos dos homens. Versículo de número 13 ainda: cingi-vos de pano de saco e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministro do meu Deus, pois a oferta de cereais e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões e todos os moradores desta terra para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler está escrito no livro do profeta Joel, um dos profetas menores, e a Bíblia diz que este texto bíblico, ele fala-nos de um tema bem importante e interessante. Eu quero dar um tema para estes versículos que nós acabamos de ler. Esses versículos que foram lidos aqui, ele mostra-nos que Israel estava passando pela uma avitaminose espiritual, ou por uma avitaminose espiritual. Quando Israel está neste cenário dramático, neste cenário triste, neste cenário deprimente, a Bíblia diz que no versículo de número 9, foi cortada a oferta de cereais e a libação da casa do Senhor. O que me chama a atenção é que Israel estava vivenciando, passando por uma avitaminose espiritual. E o que é a vitaminose? A vitaminose, segundo o dicionarista Aurélio, significa distúrbio nutricional em que o paciente não recebe a mínima quantidade de vitaminas necessárias e, portanto, não pode dispor dela, o que provoca o aparecimento de estados mórbidos, variáveis, com um tipo de carência vitamínica. Mórbido ou morbidez é o que deixa o nosso corpo vulnerável, causador de doenças, provoca moleza. Meus irmãos, a vitaminose é um distúrbio nutricional pelos quais os pacientes que têm este distúrbio não conseguem ter no seu corpo a quantidade mínima de vitamina. E isso ocasiona moleza, isto ocasiona morbidez, falta de entusiasmo, falta de força, vigor. Agora, o que foi que ocasionou isto a Israel? Ora, a Bíblia diz que os israelitas tinham 3 alimentos que eram de suma importância, tanto naqueles dias e quanto o é ainda nos dias de hoje. Israel tinha 3 grandes alimentos que deixaram-se, ou que não havia, ou que não estava mais sendo produzido por causa da grande transgressão deste povo contra Deus. A Bíblia diz que o trigo era um dos alimentos que Israel havia perdido. Se não vejamos o texto, a Bíblia diz que foi cortada
a oferta de cereais e a libação da casa do Senhor. Aí diz o verso 10, o campo está assolado e a terra triste. Primeira verdade que eu aprendo do versículo 10, o trigo está destruído. Ora, meus irmãos, a palavra de Deus, que é representada pelo trigo. O trigo, na Bíblia Sagrada, representa a palavra de Deus. Então a palavra de Deus havia sido destruída. Não se pregava mais a palavra de Deus. Os profetas haviam se calado. Com isso veio o enfraquecimento do povo, porque a Bíblia diz que o meu povo peca por lhe faltar conhecimento. E sem a leitura bíblica não podemos ter conhecimento. O primeiro alimento que Israel havia perdido é justamente o trigo, a palavra de Deus. E um corpo não alimentado torna-se um corpo frágil, torna-se um corpo vulnerável a toda espécie de doença, a toda espécie de mazela. Logo, o segundo alimento, ou segundo item que Israel não deixava faltar da sua despensa, era o vinho. O vinho significa alegria, ou a presença do Espírito Santo. Agora, eles não tinham a palavra, não tinham mais a voz de Deus, e além de não terem a voz de Deus, consequentemente, a presença do Espírito Santo havia se afastado. E uma igreja sem a palavra de Deus, e uma igreja sem a presença do Espírito Santo, é uma igreja mórbida, é uma igreja sem funções, é uma igreja sem, glória a Deus, ânimo, é uma igreja desanimada. E a terceira coisa para nós concluirmos esta breve palavra é justamente isso. O azeite havia também sido destruído. O azeite é o símbolo da unção do Espírito Santo, o símbolo do poder de Deus. Azeite representa unção de Deus. Azeite vem com a representação do poder de Deus. Não tinha a palavra, não tinha a presença do Espírito Santo e, consequentemente, não tinha também o seu poder. Ora, meus irmãos, todos nós sabemos que o vinho e o pão se tornaram-se ou representavam o sustento essencial do corpo. Bem disse o salmista, glória a Deus, no capítulo ou no número 104, verso de número 14 e 15, o salmista escreveu no número 104, verso 14 e 15, dizendo: ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Versículo 15, e o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto com azeite, e o pão que fortalece o coração. Observe o versículo 15. A Bíblia diz que o nosso Deus nos proporciona o vinho que trata-se da alegria do Espírito Santo e faz também o seu rosto reluzir com azeite. O azeite faz reluzir o rosto. O que é isso, pregador? O azeite faz mostrar na sua vida a unção do Espírito Santo. E ele ainda disse, e o pão que fortalece o seu coração. Provavelmente este pão aqui descrito não é o pão fermentado feito pelo ser humano, é o pão que desce quentinho dos céus, que é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E ainda, este alimento servia de alimento obrigatório nas festas particulares de Jerusalém. O azeite constituía-se um dos principais produtos da Palestina, que juntamente com o vinho faziam parte da riqueza agrícola deste povo, segundo diz a Bíblia em Números 18, verso de número 12, e Neemias 10 e 39. Oh glória! O azeite das oliveiras tinha várias aplicações, servia para alumiar, e só servia o azeite puro, servia para fins culinários. Na fabricação do pão, regava a massa com o azeite. Então havia toda uma dependência. Se tivesse o trigo e não tivesse o azeite, não dava para produzir-se o pão, não dava para se produzir o pão. Então, nós aprendemos com isso, que Israel precisava, e nós
precisamos deste alimento. E eu quero deixar esta palavra de Deus para a sua vida, que nunca nos falte, que nunca venha a nos faltar esses 3 alimentos, glória a Deus, na nossa vida. Primeiro, que nunca venha a faltar a palavra de Deus, nunca venha a faltar a alegria do Espírito Santo e nem faltar a unção do Espírito Santo na minha e na sua vida, pois nós, como servos de Deus, dependemos desta unção do Senhor, dependemos desta graça de Deus, dependemos desta dádiva do Pai. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O que me alegra na palavra de Deus é que, embora tudo isso tenha acontecido, é que embora tudo isso estivesse acontecendo, havia também em Joel uma promessa da parte de Deus. Quando o capítulo 2, o versículo 21, a Bíblia diz: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecem, as árvores dão o seu fruto, e a vide e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva. Ele faz descer a chuva, a temporânea seródia como outrora. As eiras se encherão de trigo. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí vai uma palavra de Deus para a tua vida, para você que está precisando desta palavra. Assim diz o Senhor: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Restituí-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente até ficardes satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Eu profetizo na tua vida que vai voltar para a tua casa, que vai voltar para a tua família. Glória a Deus. Eu profetizo para você que o Senhor nosso Deus vai fazer voltar o trigo, vai fazer voltar, aleluia, o vinho, e vai fazer voltar o azeite. Vai ter palavra de Deus para você, vai ter alegria do Espírito de Deus na tua vida, e vai ter a unção do Espírito de Deus na tua casa. Que Deus abençoe a todos no nome poderoso de Jesus. Fique com esta palavra. Nunca se esqueça, Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Que Deus os abençoe a todos e Shalom Adonai.